Oi, eu sou Lia Petrelli, artista transdisciplinar. Apesar de ser bacharel em artes visuais e formada em psicanálise, entendo a arte como conjunto de linguagens que compõem percepções subjetivas. Para mim, separar áreas nunca fez muito sentido. Durante o bacharelado, experimentei um pouquinho de cada linguagem e, no final, fiz um caldeirão com tudo que me foi apresentado. Durante minha trajetória, entendi que o fazer artístico nunca pode acontecer na solidão. É preciso sempre de mais gente para concretizar qualquer que seja a coisa que vem surgindo. Tentar ver o que é essa cultura contemporânea, sabe? Porque ela vai para muitos lados. E ela tá querendo a mesma coisa, sabe? Ser notada, ser vista, ser compartilhada, se inserir no mundo de alguma forma. O mercado não abre porta pra gente, então a gente vai abrir uma porta. Eu acho que tá todo mundo meio nesse mesmo processo, assim, de tentar fazer alguma coisa. Uma troca, né? É uma troca. Acabei trabalhando mais com coletivos independentes do que com o mercado tradicional. Encontrei brechas na sociedade para ampliar o circuito cultural e dar vozes para artistas que nem sempre são reconhecidos como deveriam ser. O resultado foi o apaixonamento instantâneo pela cultura brasileira, que sempre enfatizo, foi o patrimônio que jurei proteger na minha colação de grau, e que desde então me esforço para manter vivo, ativo e diverso. Dentre as linguagens que mais articulo, com certeza o audiovisual entra em primeiro lugar, acompanhado da escrita. Desde 2015, mantenho a pesquisa sobre escrita sêmica de forma independente, articulando exercícios criativos e teóricos para entender a morte da escrita à mão, que se desloca de sua função habitual e adentra o mundo artístico com tudo. Hoje em dia, vejo tudo como escrita. Atravessar a rua em segurança e escrever na minha história pessoal que sobrevivi a mais um semáforo. E assim, construo minha produção. A linha de vídeo, de áudio, de desenho, de pintura, escultura e performance são escritas articuladas dentro de outros suportes que não são atravessados pelo papel, caneta e lápis. Recentemente, comecei a reorganizar meus materiais numa busca pela reciclagem de mim. Entendo que hoje sou alguém que não é mais o que foi, embora ainda carregue minhas produções como pequenos registros de minha história. E agora, parece que desvendar essa história de quem sou e de como eu me apresento ao mundo é o que tem guiado meus processos e fazeres artísticos. Falar sobre a escrita sêmica e a relação com a costura é muito complexo, mas eu vou tentar articular de uma forma simples. A escrita sêmica é um tipo de escrita que não pretende comunicar coisas num sentido óbvio. Ela pretende muito mais falar sobre as sensações e os sentimentos que atravessam a externalização de algo que a gente coloca para fora. Quando eu aprendi a costurar, eu entrelacei com a escrita sêmica porque eu encontrei um ponto de silêncio nos meus pensamentos. Quando eu costuro, eu penso em muita coisa, mas é como se eu não pensasse em nada, porque eu não me importo com o que eu tô pensando. Eu deixo o pensamento seguir solto. E isso acontece também quando eu faço a escrita sêmica. E como eu vejo tudo como escrita ultimamente, quando eu entro com a costura no meu fazer artístico, eu percebo que, na verdade, eu tenho costurado sempre. Eu costuro o audiovisual com a pintura, com o desenho, com todas as linguagens que eu gosto de articular de uma só vez. Então, se você entrar no meu ateliê, você não vai ver uma coisinha separada de outra. Não, eu vou estar com a agulha na mão e a caneta na outra mão, fazendo tudo ao mesmo tempo, enquanto tem uma câmera me gravando e enquanto tem um áudio rolando e eu danço enquanto eu costuro, enquanto eu escrevo, enquanto eu rabisco, enquanto eu gravo, tudo isso acontecendo. Eu entrelaço a costura com a escrita sêmica, porque apesar de serem peças que têm algum sentido sendo colocado, é muito mais um sentido pessoal do que abrangente. Não é todo mundo que vai ver essa peça costurada à mão e vai pensar nas mesmas coisas que eu. E aí eu acho que a arte faz sentido, porque a arte é o diálogo aberto com o outro.